Alô pessoal, estou fazendo esse vídeo aqui como uma série dos outros vídeos que eu vou continuar fazendo, né? Eu fiz um e parei. Então eu comecei esse ano a andar de moto, né? Eu nunca fui de andar de moto, comecei esse ano. Tem 4.000 quilômetros, né? Que é o que tem a minha moto, é o que eu tenho de uso de moto. E vou e volto para o trabalho sempre que estou de plantão. Trabalho ali em Bom Sucesso. Então eu saio da Baixada Fluminense sentido Bom Sucesso. Então eu pego a linha vermelha aqui. Mas o intuito desse vídeo é alertar sobre os perigos da estrada que eu comecei a perceber, porque de repente a pessoa que anda de moto há mais tempo já traz essa bagagem toda, né? Mas para quem vai começar igual eu e precisa pegar a estrada, uma das situações aqui nesse trecho é vento. Essa estrada ela é descoberta, né? Ela não tem muito prédio aos lados, ela é descoberta. Então quando está ventando, o vento é muito forte, principalmente nas partes que passam em cima do mar, venta muito. E a gente que tem a moto um pouco mais leve, a minha é uma Factor 150, você sente. A segunda é a junta de dilatação do viaduto. Quando chega nos viadutos, a junta de dilatação é muito separada e você sente que a moto pula, né? Mas isso daí não chega a ser assustador não, mas você estranha pelo fato de você não estar acostumado, principalmente quem está na pista da direita. Da esquerda já não é tão dilatado assim não, mas no canto tem lugar que acho que deve dar uns 3 dedos assim de distância. Mas o principal motivo de eu ter gravado esse vídeo aqui é uma parte que está em obra, né? Porque o prefeito do Rio de Janeiro ele tinha sancionado uma portaria para que os motoqueiros, né, passassem a andar somente pela Avenida Brasil e na pista da direita na velocidade de 60, pelo número de acidentes que vem crescendo no atendimento hospitalar no Rio de Janeiro. Mas tem algumas coisas que se pode fazer para evitar. Aqui onde nós chegamos, esse trecho era todo raspado. Quando você chega aqui, você perde a direção, você perde a mão, né? Porque a máquina que raspa, ela tem uma cavidade muito funda. Tem uma que é mais rasa um pouco e mais junta. Essa que fez essa raspagem aqui era muita. Então quando você passa, fica muito difícil de manter. E em 2 vezes que eu passei, eu vi 2 acidentes, porque a pessoa não está esperando, cai. Segunda, a falta de marcação dos pontos da pista igual nesse trecho aqui. Além do desnível da pista da direita para a esquerda, porque vai fazendo cada camada, né, um lado cada vez, aí fica essa pista no meio. Então quem vai tentar fazer corredor tem 2 riscos aqui, né, que é o risco do carro perder a faixa, porque o carro não tem o que se guiar, e o segundo risco é a altura mesmo de uma pista para outra. Mas normalmente os acidentes têm ocorrido nas partes raspadas. Daqui para frente a gente vai passar numa parte que está raspada. Aí vocês vão ver a dificuldade para passar. Eu perguntei a outros motoqueiros mais experientes, né? Eu já havia falado isso e eles disseram que é ruim mesmo de passar, principalmente com moto mais leve, com pneu mais fino. Então eu reduzo a velocidade, aí jogo o pisca-alerta como se fosse encostar e passo numa velocidade bem mais baixa, né? E a segunda questão que fica ruim é que eles puseram umas plaquinhas, igual essas plaquinhas amarelas que você vê passar no cantinho do poste do lado esquerdo, indicando que tem obra. Mas esse tem obra é igual aqui agora nesse momento. Aqui a obra já está forrado, o lado da direita está mais baixo um pouco, né? Já está recapeado, o lado da direita está mais baixo, mas onde está raspado, você não sabe, porque você vai continuar andando e de repente você chega lá, e quando chega, fica difícil de segurar, porque o carro que vem atrás, ele vem na velocidade normal. Para o carro 4 rodas, né, dá para passar bem. Mesmo assim tem alguns motoristas que reduz um pouco a velocidade, mas boa parte vem numa velocidade alta. Como não tem nenhuma placa de sinalização, que no mínimo aqui era para
ter uma placa, né, para passar com a velocidade mais reduzida um pouco, para não dificultar, né? Chegando aqui todo mundo reduziria a velocidade e não teria acidente, né? Esses acidentes que tem ocorrido. Daqui a pouquinho a gente vai estar chegando numa dessas partes que está raspada. Então a parte aqui, chegamos agora numa parte raspada. Aqui, ó, eu reduzo a velocidade, jogo o pisca-alerta, mas você vai ver, ó, tem uns carros que passam por você e vai embora. Só que você pode tender para a esquerda ou para a direita, né? Para onde tiver o risco você vai. E da última vez a prefeitura fez um trecho de quase 1000 metros raspado. Então era muito difícil para você manter a moto em equilíbrio e sem tender para a direita ou para a esquerda, porque tem sempre carro do seu lado e fica difícil para manter. Aqui já é praticamente já saindo da Ilha do Governador, né, em direção a Washington Luiz. Aqui você está indo em direção para quem vai para Minas, para quem vai para Caxias, para quem vai pegar a Dutra na altura da Pavuna. Então essas obras têm sido boas porque até aquela junta de dilatação lá na frente tem melhorado com a obra, mas o que é ruim é a falta de sinalização. Em 2 plantão, 2 acidentes, né? Nos dias que eu não vou para o trabalho e nem passo em todos os horários, muito mais pessoas devem ter se acidentado nesse local, né? Então era bom se houvesse da parte da prefeitura, da parte do pessoal que está fazendo a obra, uma forma melhor de sinalizar, uma forma melhor de reduzir a velocidade um pouco no trecho onde estiver raspado, ser uma sinalização que fosse pelo menos refletiva, né? Em vez de ser uma plaquinha que a pessoa tem que se esforçar para ler lá no canto do poste. E o motoqueiro, ele olha mais para o retrovisor do que para frente. Então o tempo todo ele vai estar sempre olhando para o retrovisor e olhando para frente. Ele não vai andar lendo placa pendurada do lado esquerdo do poste, na outra pista. Fica um pouco mais difícil de pilotar, né? Porque o tempo da moto é muito rápido. Então o tempo que você vira o rosto para a direita ou vira o rosto para a esquerda, de repente pode custar ter um acidente, pode acontecer alguma coisa. Então a concentração que você fica de estar olhando sempre para a pista, se tem buraco, se tem alguma coisa que possa ocasionar acidente, né? Se um cachorro, qualquer coisa, você não vai andar olhando para a placa. Moto é diferente, né? Então era bom se isso acontecesse. Aqui já é um trecho já indo em direção à Dutra, a gente já está descendo, está próximo das 18 horas, por isso que a imagem está um pouco escura, né? Eu saí já era 17 horas e pouquinho, então já deve estar próximo das 18, então a gente já está indo em direção à Dutra. E eu queria ter mostrado essas dificuldades. Daqui para frente eu vou fazer bastante vídeo, me segue aí no canal, vai ter bastante vídeo com essas dificuldades. Tem um trecho que eu venho, quando venho, tem um buraco, já deve ter 1 ano. Esse buraco deve ter 1 metro por 1 metro, mais ou menos 1 metro por 1 metro. É a estrada principal de onde a gente sai assim que sai da Dutra em direção à Mesquita. Aí quando tiver também eu vou fazer um trechinho sobre aquilo ali, porque bateu com a roda da frente dificilmente não vai cair. Então muitos dos acidentes, o motoqueiro ele tem a sua contribuição, mas alguns outros é a questão mesmo de aviso, a questão de manutenção de estrada. Então é isso, pessoal. Boa noite a todos, bom dia, dependendo do horário que você esteja vendo esse vídeo aí.